Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sei que você estava com saudade, mas estou aqui de volta. Eu sou Rodrigo Ferreira, você já sabe, e hoje eu começo um estilo diferente de podcast. A gente já conversou nisso no último episódio que eu consegui publicar para vocês, que é um episódio mais solto, mais individualizado e com um foco um pouquinho diferente. Para quem me conhece já sabe que além de eu trabalhar com a metodologia da Gallup, a metodologia de talentos, eu sou focado basicamente em trabalhar com vendas. Eu trabalho com vendedores, ajudo vendedores, tenho muitos resultados, inclusive. Essa semana mesmo recebi um feedback de uma empresa que eu treinei, apontando que o faturamento da empresa cresceu bastante depois do treinamento. Isso tem acontecido frequentemente nos treinamentos, nas empresas onde eu ministro treinamentos. Mas além disso, eu trabalho com coaching e os meus coachings são todos baseados na metodologia da Gallup, como você muito bem sabe. Por isso, o TPS trata de talentos. O próprio nome, Talentos para o Sucesso, vem disso. Vem do fato de que a ideia central aqui é trabalhar com talentos. Porém, eu, como disse para vocês no último episódio, para que vocês não fiquem sem episódios e também por conta de uma estratégia, eu estou redesenhando toda a minha estratégia e quero mostrar um pouco mais para vocês o que eu faço a respeito de vendas e demonstrar mais para vocês e contribuir também. Afinal de contas, e esse é um assunto que a gente vai conversar aqui hoje, todo mundo vende. Por mais que algumas pessoas tenham um pouco de restrição quanto ao nome vendedor, todo mundo vende. Então, e eu vou te mostrar isso, vou te convencer disso daqui a pouco. Mas, por enquanto, justamente por isso, como eu sei que todos vocês precisam vender, eu preciso ajudar vocês, eu quero ajudar vocês. Eu sei que quem ouve o Talentos para o Sucesso, principalmente são 3 públicos. O primeiro público é de pessoas que me conhecem ou conhece alguém do TPS, conheceu através de um treinamento meu, ou da Vanessa, ou do Caleb, ou enfim, de alguém que faz ou fez parte do TPS e por conta disso chegou até o podcast e aí passou a ouvir, curtiu o trabalho e, enfim, é interessado na metodologia ou até no que a gente fala sobre a metodologia. O segundo público é o público de entendedores do assunto. Pessoas que, sei lá, já fizeram o seu assessment, já sabem os seus talentos e querem entender um pouco mais sobre isso. Então aí entra pessoas que participaram também de treinamentos, mas aí de treinamentos focados em pontos fortes, também coaches, né? E coaches eu quero deixar para o terceiro grupo, mas principalmente coaches, pessoas que passaram por processo de coaching e querem continuar aprendendo sobre os seus talentos. Eu tenho muitos coaches meus que ouvem semanalmente, quando tem, óbvio, o TPS, porque faz parte do processo de desenvolvimento deles, ouvir o podcast, entender mais sobre os seus talentos. E um terceiro público, que a gente sabe que segue muito a gente aqui, que é de coaches, aí sim de coaches. Por quê? Porque além de ser coach, eu formo coaches na metodologia da Gallup. Então, muitas pessoas que passam pelo GGSC, que é a formação de coaches da Gallup, depois passam a me seguir, passam a ouvir o TPS como forma de continuar estudando, continuar aprendendo. E, enfim, esses 3 públicos precisam, de alguma forma, vender. Para quem é coach, é óbvio que precisa vender. Se você é coach, você precisa de coachee. E para você ter coachee, você precisa vender. Então, entender sobre venda, e aí eu posso trazer para vocês aqui no futuro uma série só sobre como vender coaching especificamente, ou talvez fazer isso lá no Apoia-se, acho até mais legal, porque é algo de interesse específico. Então, tá aí, tá uma promessa minha. Eu não tenho cumprido muitas delas aqui com vocês, mas fica mais uma aqui.
tá aí uma promessa de criar uma série só para como vender coaching lá para os apoiadores lá no Apoia-se. Para quem não é coach, mas é vendedor, obviamente precisa aprender a vender. Peraí, Rodrigo, mas você está dizendo, se o cara é vendedor, por que ele precisa aprender a vender? Porque são poucas as pessoas que são vendedoras e tiveram a oportunidade de passar por um processo de treinamento em vendas. A maior parte das pessoas que é vendedor se tornou vendedor por necessidade ou por, sei lá, por uma situação de carreira mesmo, foi levada ou levado a ser vendedor e não passou por um treinamento. E eu vou comentar isso com vocês daqui a pouco, o quanto é importante treinamento. Também tem outros casos de pessoas que passaram por treinamento, mas passaram por treinamento há muito tempo, ou o treinamento não foi tão bom assim, e por isso precisam aprender realmente como que se vende de maneira técnica, de maneira científica. Existe ciência na venda, existe tecnicidade na venda, e muitas pessoas não têm a oportunidade de aprender sobre isso. E para quem não é vendedor, ou seja, não trabalha diretamente com vendas, é importante que você entenda o meu conceito de venda. Eu sempre falo nos meus treinamentos que vender é convencer alguém de que a tua alternativa é a melhor para ele. Isso é venda. Portanto, quando você está, por exemplo, você e sua namorada, sua esposa, seu marido, decidindo onde é que vocês vão jantar na sexta-noite, e um quer ir numa pizzaria, o outro quer ir num sushi, por exemplo, e eles estão ali conversando, discutindo onde é que vão, né? Onde é que eles vão decidir ir, naquele momento está rolando uma venda. Quando você, como eu, tenho que convencer quase toda noite meu filho de que ele deve tomar banho, isso é um processo de venda. É um processo de convencimento, eu estou convencendo ele de que a minha alternativa, ou seja, tomar banho, é melhor do que a dele, que é não tomar banho. Isso é um processo de venda. Essa concepção de venda é extremamente importante por uma série de fatores. E alguns deles eu vou apontar para vocês mais para frente. Mas, por enquanto, eu queria que você entendesse que é justamente por isso que uma pessoa pode ter comprado algo, mas não ter levado para casa, enquanto outra pessoa pode ter levado algo para casa sem ter comprado. Comprado nesse sentido que eu falei de convencimento. Por exemplo, uma pessoa pode ter sido convencida de que uma determinada marca de carro é a melhor marca de carro que existe, aquele carro é o melhor que existe, mas ela pode não ter dinheiro para comprar aquele carro. Portanto, aquela montadora, aquela marca de carro, vendeu para aquele cliente o carro. Está vendido. Mas não houve uma troca de produto por dinheiro, que é o que muita gente associa à venda. E, na verdade, isso não é venda, isso é só uma parte da venda. Por outro lado, muitas vezes a gente é obrigado a comprar algo. E você adquire aquilo, mas não compra. Por exemplo, quando você vai construir uma casa, por exemplo, e você vai colocar lá um relógio de água na sua casa, aqui no estado de São Paulo, não sei se em todo o estado, mas pelo menos na minha cidade aqui, não em todo o estado, mas na minha cidade aqui, a empresa responsável por isso é a Sabesp. Mas eu não tenho opção, eu não posso escolher qual a empresa que vai me fornecer água. Tem que ser a Sabesp. Portanto, eu vou lá, eu compro um relógio de água, eu coloco isso na minha casa, né? Eu adquiro, na verdade, um relógio de água, coloco na minha casa, vou lá na Sabesp, faço lá uma conta, a Sabesp conecta a água na minha casa, mas eu não comprei. Eu não fui convencido pela Sabesp que ela é a melhor alternativa para mim. Nesse caso, a única coisa que eu fui convencido é que a Sabesp é a melhor alternativa a não ter água. Né? E não é uma crítica à Sabesp, é simplesmente o jeito que esse mercado, na minha cidade, funciona. E isso pode acontecer em diversos outros produtos, para diversos outros mercados. Né? Portanto,
Quando você é vendedor, o teu trabalho é vender, nesse sentido que eu estou explicando aqui, vender para todo mundo. Mas não necessariamente vai haver troca de produto por dinheiro, né, com todo mundo. Então, tudo bem você ser um vendedor e vender um produto que nem todo público vai ter, por exemplo, dinheiro para pagar. Por exemplo, sei lá, você é vendedor da Ferrari. Então, nem todo mundo, eu, por exemplo, não vou ter dinheiro para comprar uma Ferrari. Mas, a partir do momento que eu vou citar um exemplo de um carro top, talvez o melhor, e eu cito Ferrari, significa que eu já comprei a Ferrari. Eu só não levei para casa. Talvez se um dia eu tiver condições para comprar, talvez eu vá comprar, justamente porque isso já está vendido para mim. Talvez eu vá adquirir, né? Eu vou usar aqui mais a expressão adquirir, para diferenciar de comprar. Eu vou lá adquirir uma Ferrari, mas porque isso já está comprado por algum motivo, né? Eu gosto de usar o exemplo da Apple. Eu tenho, por exemplo, o meu computador é da Apple, o meu celular é um iPhone. Então a Apple já me convenceu, né? Eu já comprei e adquiri o computador da Apple e o celular da Apple. Mas a Apple ainda não me convenceu, ou seja, ela ainda não me vendeu o Apple Watch, o relógio. Provavelmente você que tem deve estar falando, não, Rodrigo, mas você é porque você não tem, porque senão você ia ver o quanto que é útil, o quão legal que é. Com certeza, provavelmente isso ia mudar. Mas entende que essa obrigação de fazer eu pensar dessa forma é da Apple e não minha? Pelo menos se ela quiser que eu adquira o Apple Watch. É função dela fazer eu acreditar que eu deveria ter, né? Eu conto sempre uma história nos meus treinamentos de uma vez que eu estava passando no centro da minha cidade aqui e eu vi um daqueles food truck vendendo crepe. E aí eu pensei, vou levar um crepe para minha esposa. Peguei, parei o carro ali e desci, pedi um crepe e a pessoa lá que faz o crepe falou para mim, Rodrigo, espera um pouquinho aí que daqui a pouco fica pronto. Aí eu peguei, sentei numa mesinha lá e fiquei esperando. E aí eu percebi que estava tendo uma movimentação ali. Eu não tinha notado isso ainda. Eu percebi que estava tendo uma movimentação. Então eu olhei para trás e vi que era uma loja que estava sendo inaugurada, por isso que aquele carro de crepe estava ali. E aí eu olhei e vi que a loja que estava sendo inaugurada era de uma amiga minha. Na verdade eu vi minha amiga ali dentro, eu nem sabia que estava sendo inaugurado, que era dela, né, no caso. Mas eu vi ela ali dentro, entrei para conversar com ela e perguntei, e ela falou, é minha, eu estou inaugurando essa loja agora. E era uma loja de pijamas, né? E eu peguei e falei para ela assim, então eu vou te dar uma dica de graça, vou te dar um conselho de graça. Falei para ela, hoje termina a parte mais fácil de abrir uma empresa, né? Essa que às vezes a gente acha que, e é mesmo, no Brasil é tudo muito burocrático, tudo muito difícil, mas acredita em mim, a parte mais fácil. Falei para ela, agora que começa o desafio. Ela falou, eu sei. Falei, não, mas essa ainda não é a dica. Esse ainda não é o conselho. E aí eu disse para ela o seguinte, falei, olha, eu tenho, sei lá, na época eu devia ter uns 40 anos. Falei, eu tenho 40 anos e nunca... E era uma loja de pijamas, tá? E eu falei para ela, eu tenho 40 anos e nunca usei um pijama na minha vida. Se você quiser que a sua loja continue aberta, se você não quiser quebrar, você vai ter que convencer pessoas como eu de que eu deveria comprar um pijama. Bom, ela deu risada e, sei lá, talvez não acreditou muito naquilo, ou acreditou, mas não levou tão a sério, sei lá, não sei o que passou na cabeça dela. Eu sei que pouco tempo depois a loja fechou, né? Obviamente eu não estou dizendo que fechou porque ela não entendeu, não ouviu o meu conselho, pode ter fechado por uma série de fatores. Mas com certeza algumas lojas fecham por não entender esse conselho. Ou seja, abrir uma empresa é a parte mais fácil. O difícil é fazer as pessoas que não considerariam comprar de você passar a considerar. Ou seja, é vender. É convencer as pessoas de que a sua alternativa é a melhor para eles. Então, você vende quando está tentando conquistar uma pessoa, você vende quando está tentando convencer o seu filho a tomar banho, você vende quando está decidindo numa discussão ali, discussão no bom sentido,
onde é que vocês vão jantar numa sexta-feira à noite. E você vende quando está conquistando um cliente, quando está tentando vender seu processo de coaching, quando está tentando vender seu medicamento numa farmácia, quando está tentando vender seu celular numa loja de celulares. Também, obviamente, é uma venda. Então, a venda é um processo de convencimento. E esse processo de convencimento, então, está na vida de todo mundo. Portanto, falar de vendas é algo que impacta a vida de todo mundo. Aquilo que eu vou contar aqui nos nossos episódios sobre vendas vai servir para quem está vendendo, obviamente, vai servir mais para quem está vendendo alguma coisa, algum produto, tem uma loja, ou vende um serviço, ou qualquer coisa do tipo, mas vai também servir para quem não está trabalhando diretamente na área de vendas, mas, por exemplo, vai pedir um aumento na empresa. Pedir um aumento na empresa é um processo de venda. As pessoas acham que é uma negociação e, obviamente, contém uma negociação, mas antes de ser uma negociação, é um processo de convencimento, é um processo de venda. E mais para frente eu vou conversar com vocês a diferença sobre o que é vender e o que é negociar. Né? Então, quem quiser, já deixa aí embaixo, deixa aí nos comentários que diferença você vê entre vender e negociar. Depois eu conto para vocês qual é a diferença real entre vender e negociar, tá? Mas enfim, então, por isso a importância desses episódios que eu vou passar a produzir agora, que é te ajudar a vender. Aí, de repente, você pode pensar assim, pô, Rodrigo, mas vai ter pouco episódio então, porque não tem muita coisa para falar sobre venda. Pô, na verdade tem muita coisa para falar sobre venda. Muita coisa. A gente pode pegar cada etapa do processo de venda e abordar dentro dessa etapa uma infinidade de assuntos. Tá? Vou pegar um exemplo só aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de superação de objeções, que é uma das etapas que contém uma venda, né, que está dentro de um processo de venda, a gente pode falar de negociação, e só de negociação a gente pode falar de um monte de assuntos. A gente pode falar de poder de influência, por exemplo, e dentro disso tem um monte de assuntos. Tá? A gente pode falar sobre como evitar o não. A gente pode falar sobre persuasão, persuasão, que são termos que vão estar contidos também ali, que vão impactar de alguma forma dentro desse momento da superação de objeções. Portanto, tem muitos assuntos a serem falados. Tá bom, Rodrigo, por onde a gente começa? Bom, eu decidi começar com o meu livro. Para quem não sabe, eu tenho um livro, eu publiquei um livro que é este livro aqui. Quem não está assistindo em vídeo, está só em áudio, ó. Tá ali, o nome é Commodities, Como Ter Sucesso Vendendo, o Guia Essencial. Tá aqui o meu nomezinho, tá aqui a capa, então tá aqui o livro. Quem quiser comprar o livro, tá aí nos comentários, tá na descrição do episódio, tá o link aí para você comprar tanto em e-book quanto em formato físico. E quem quiser, mas não tiver condições de comprar agora, eu vou deixar também um link aí de um e-book que eu produzi, que tem 10 dicas adicionais, não é o conteúdo do livro, tá? Mas tem 10 dicas adicionais que eu criei ali para venda de commodity. Aí, de novo, você pode estar pensando assim, pô, Rodrigo, mas eu não vendo commodity. E aí que está a questão. Na verdade, o nome do meu livro, Commodities, Como Ter Sucesso Vendendo, tem duas funções. A primeira é realmente ter um sentido. E eu explico daqui a pouco para vocês qual é o sentido. Mas tem uma outra função que é... Esse livro nasceu da seguinte forma. Eu estava dando um treinamento numa empresa do mundo agro e de vendas, ensinando o pessoal a vender. E um dos participantes depois me chamou no WhatsApp e me perguntou o seguinte, falou, Rodrigo, sugere aí para mim alguns livros sobre venda especificamente para commodities. E eu falei, pô, não sei, não conheço, vou pesquisar. E eu fui na Amazon e fui pesquisar e não achei nenhum livro falando especificamente sobre venda de commodity. Aí eu pesquisei depois na internet e até achei alguns e-books, algumas coisas, mas, na minha opinião, bem ruins. E aí eu falei, pô, como não tem, vou escrever. E resolvi escrever um e-book. E a ideia inicial era escrever um e-book sobre venda de commodity. Um e-book. Só que esse e-book foi crescendo, e quando eu olhei, estava lá com, acho que tem 200 e tantas páginas, ó, 200 páginas,
Aí eu falei, 200 páginas não faz sentido eu publicar em e-book. Vou publicar em livro. E aí publiquei no formato de livro. Mas tem uma outra função de eu ter escolhido escrever sobre venda de commodity, que é um conceito que até eu vou abordar no livro também, que é a comoditização acelerada. O que é a comoditização acelerada? O mundo hoje é tão veloz que dificilmente alguma coisa não é commodity em algum momento. Tá? Então eu vou dar um exemplo. Eu gosto de contar uma história real, que a Apple sempre lança iPhones, se eu não me engano, em setembro. Acho que é setembro que é o mês de lançamento dos iPhones. E num determinado ano, aí faz muito tempo já, não lembro que ano que foi, a Apple ia lançar uma nova versão, né, um novo modelo do iPhone lá em setembro daquele ano. E olha só que coisa doida. Um mês antes, em agosto, já tinha esse mesmo modelo à venda na China, tá? E antes mesmo da Apple lançar o iPhone. Obviamente, não era um iPhone que estava à venda lá na China, era um iPhone, as pessoas chamavam de iPhone. Obviamente, era um outro sistema operacional, mas a carcaça, o formato, a aparência era idêntica. Tá? Ou seja, isso é para mostrar como que determinados produtos, a maior parte dos produtos hoje, vira commodity muito rápido. Não existe mais um grande segredo industrial, ou melhor, até existe, mas são poucos os grandes segredos industriais hoje. Tudo vira commodity muito rápido. Então você, lá na tua empresa, por exemplo, vamos imaginar aqui uma loja de pijamas, já que eu usei o exemplo ali atrás. Lá na tua loja de pijamas, você resolve criar um novo modelo, um novo estilo de pijama. E aí você cria algo disruptivo, algo completamente novo em pijamas. Tá? Se você começar a ter sucesso vendendo esse novo estilo de pijamas, você pode ter certeza que muito rapidamente o teu concorrente do lado vai copiar. Ele vai lá na tua loja, compra um e olha para aquilo e faz um igual. Mesmo produtos de tecnologia mais avançada, hoje existe possibilidade, facilidade de se copiar isso ou de se criar algo parecido, semelhante a isso. Né? Então, tudo se torna commodity muito rápido. Como tudo se torna commodity muito rápido, o produto em si deixa de ser o grande diferencial, o grande chamariz para que você compre. Então, o que passa a ser o grande chamariz? A proposta de valor. Ou seja, como aquela empresa gera valor através da venda daquele produto. Então, vamos manter aqui no exemplo da Apple que eu estou dando. O iPhone, por exemplo, sei lá, um iPhone 15, que eu acho que é o mais recente, né? O iPhone 15 é o iPhone 15 em qualquer lugar. Se você comprar ele aqui ou se você comprar lá nos Estados Unidos ou na Europa, é o mesmo aparelho. Tá? Você pode ter determinadas diferenças ali sutis, mas é o mesmo, geralmente em aplicativos, no sistema operacional, alguma coisa assim, mas o aparelho é o mesmo. Né? Além disso, o aparelho da Apple, o iPhone, vendido no site da Apple, ou vendido numa loja, um magazine desses da vida, ou vendido através do Mercado Livre, em vendedores oficiais, óbvio, é tudo a mesma coisa. Tá? Porém, o preço vai variar enormemente. Então você pode procurar agora aí, se você entrar no site da Apple e procurar agora o preço de um iPhone 15, e depois você for, por exemplo, no Mercado Livre e procurar exatamente esse mesmo modelo lá, eu garanto para você que você vai encontrar pessoas vendendo mais barato. Tá? E pessoas, vendedores honestos, vendedores bons. Não estou falando daqueles que querem te dar golpe. Tá? Mesmo assim, mesmo o cara sendo honesto, ele vai ter lá, você vai encontrar com certeza produtos sendo vendido mais barato. Ou até o oposto. De repente você entra no site da Apple, procura lá um iPhone, depois vai lá na Casa Bahia e você vai encontrar aquele mesmo iPhone mais caro. Tá, peraí, qual o sentido disso? Por que alguém compraria um iPhone na Casa Bahia se é mais caro do que comprar, por exemplo, no site da Apple? Tá? Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito que é:
Só um idiota compra a mesma coisa e paga mais caro. Essa frase é provocativa, mas o que eu quero dizer com ela é que se alguém está comprando algo e pagando mais caro, é porque ele está enxergando algum valor ali naquele fornecedor que ele não está enxergando em outro. Por exemplo, talvez no Magazine Luiza, na Casas Bahia, o iPhone seja mais caro, mas o parcelamento seja maior. E de repente para aquela pessoa, valor é eu poder pagar uma parcela menor todo mês. Então veja, a pessoa não está comprando mais caro, ela está comprando um produto diferente. Por mais que seja o mesmo iPhone, entendam que um produto ele não é composto só dele em si. Então eu pego, sei lá, essa caneta, a caneta é um produto. Mas olha só, essa caneta que quem me deu foi a Isis, tem o meu nome. E o Isis, olha só que bonitinho, estou aqui com essa caneta que você me deu. Tem o meu nome aqui que a Isis fez a gentileza de gravar. Né? Então, não é só uma caneta, é uma caneta com o meu nome. Então, não é o mesmo produto. Tá? Se a gente vai, por exemplo, para o iPhone, a gente pode pensar o seguinte, num determinado fornecedor, eu estou comprando o iPhone, no outro eu estou comprando o iPhone mais um parcelamento mais barato. Ou talvez, olha só, muita gente ainda gosta de comprar em loja física porque consegue ver o produto, consegue pegar, experimentar, testar. Né? Então veja, essa pessoa não está comprando mais caro, ela está comprando um produto diferente. Enquanto na internet é um iPhone que ela não toca, no Magazine é um iPhone que ela toca. São coisas diferentes. Tá? Portanto, se você quer vender mais e até mais facilmente, o desafio é você pensar como é que você agrega valor ao seu produto. E eu sei que esse nome, essa expressão tá manjada pra caramba, agregar valor, né? Mas nesse caso é no sentido literal. Como é que você pode adicionar valor àquilo que você vende, sendo que o produto em si não é possível que você adicione valor? Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Agora eu vou para commodity mesmo, literal. Tá? Eu já treinei, por exemplo, empresas que vendem, sei lá, semente de soja. Tá? E por mais que existam várias variedades de semente de soja, mas quando você pega uma variedade específica e compara com outro fornecedor que tem aquela mesma variedade, o produto em si é idêntico. Não existe diferença nenhuma. Tá? Como é que eu posso querer vender mais caro uma certa variedade de soja que o meu concorrente tem uma idêntica e está vendendo mais barato? Se eu pensar só na semente de soja, não é possível. Agora, o desafio passa a ser, tá, eu vendo a mesma semente de soja mais caro, mas eu entrego mais rápido, mas eu parcelo em mais vezes, mas eu dou uma consultoria na hora de você plantar a semente. Então, quer dizer, eu vou agregando coisas à semente de soja para que a semente de soja em si seja só uma parte do todo. Né? Então, isso é gerar valor, isso é agregar valor. Portanto, voltando nessa longa explicação, é para dizer o seguinte, por que eu decidi, então, qual é o segundo motivo de eu decidir escrever sobre commodity? É porque, na verdade, o meu livro é mais sobre como é que você gera valor do que como você vende commodity. Agora, a linguagem dele está direcionada a um vendedor de commodity, mas se você pegar, você, sei lá, vende pijamas, você pegar e falar, pô, eu vou ler o livro do Rodrigo para eu entender como é que vende pijama. Né? Então, vou pegar aleatoriamente uma página aqui, e aí, vamos lá, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma parte aqui específica, ó, por exemplo, aqui, ó, na página 65 do meu livro, deixa eu voltar um pouco aqui na 64, tá? Ou melhor, deixa eu pegar um exemplo, vamos voltar aqui na 63, ó, na 63 eu estou falando sobre a importância de você conhecer profundamente os processos do cliente. Tá? Então veja, qual cliente? Qualquer um. Se eu estou falando de commodity, se o cara vende soja, ele precisa conhecer os processos do plantador de soja. Como é que ele planta? Quando ele planta?
Que jeito ele planta? Quem planta para ele? Tudo isso está dentro de conhecer os processos do cliente, do vendedor de soja. Agora, se eu vendo pijama, eu vou trocar o vendedor de soja pelo usuário do pijama. Então, a pessoa que vende pijama vai ter que entender quando que o Rodrigo usa pijama, quando ele não usa, por que que ele usa, como ele usa, quando ele veste, onde ele dorme, o que que ele busca quando ele está dormindo. Tudo isso está dentro de entender, ou, por exemplo, vamos falar especificamente de processos. Se a pessoa quer me conhecer, ela vai saber que eu viajo bastante para dar treinamento, portanto, eu levo mala com um monte de coisa. Então, quanto mais fácil for eu acomodar o pijama dentro da minha mala, mais eu vou querer aquele pijama. Quanto menos ele amassar e ficar todo amarrotado dentro da mala, mais eu vou querer usar aquele pijama. Então, quanto mais a pessoa entender, por exemplo, que eu viajo, mais ela vai poder entender o que ela pode associar ao pijama para que ele gere valor para mim. Eu acabei de comprar uma camiseta de uma marca que patrocina muitos podcasts aqui no Brasil, que é a Insider. Né? De tanto ouvir falar da Insider, falei, vou comprar uma para experimentar. E é uma camiseta muito mais cara do que a média das camisetas por aí. Né? Muito mais cara não, mas razoavelmente mais cara. E, cara, vale a pena. É uma camiseta que entrega algumas coisas que outras camisetas não entregam. Por exemplo, ela não amarrotar tanto e não precisar passar para colocar ela no corpo, ela estica no corpo. Né? Então, para mim, que viajo muito, isso é interessante, isso é um valor. Né? Agora, para uma pessoa, por exemplo, que não viaja, que vai ficar em casa, pode até ser um valor também, mas pode não ser. Pode ser que a pessoa, de repente, não valorize tanto isso. Né? E aí, quem está vendendo essa camiseta vai ter que pensar num outro valor. Né? Por exemplo, dizem, a Insider diz, que essa camiseta ela demora mais para perder a cor. Todo mundo sabe que camiseta preta, essa aqui, por exemplo, é nova, então ela está bem pretinha. Mas vocês vão ver aqui, ou já devem ter visto até em alguns outros episódios que eu gravei, que eu sempre uso camiseta preta e algumas elas vão ficando meio, sei lá, meio acinzentado, escuro, sei lá que cor que é. Um preto desbotado. Né? E uma das coisas que a Insider fala é que a camiseta dela não tem esse efeito, não perde a cor, pelo menos não tão rapidamente. Então, de repente, para quem não viaja tanto, mas quer ter um desembolso maior, mas um gasto menor no longo prazo, talvez esse seja o valor que a Insider tem que vender, ou o vendedor da Insider tem que vender. Né? Então, o que eu estou dizendo é pensar em valores. Como é que você gera valor, independente do que ipsis literis está escrito no livro. Então, quando estiver falando sobre conhecer profundamente os processos do cliente, vai ter uma parte aqui onde eu digo assim, além disso, o vendedor pode fazer uma análise detalhada do mercado em que o cliente está inserido, buscando informações sobre concorrentes, tendências, regulamentações e outras informações relevantes que possam ajudar a entender melhor os processos do cliente. Né? E aí eu vou dar alguns exemplos. E aí eu dou aqui, exemplo 1. Um vendedor de fertilizantes que atende a produtores de café. Para conhecer os processos do cliente, o vendedor pode perguntar sobre as principais dificuldades na produção de café, tais como problemas como pragas, clima, falta de nutrientes no solo, entre outros. Além disso, o vendedor pode analisar o mercado de café, buscando informações sobre preços, concorrentes e tendências como a demanda por café orgânico. Tá aqui um exemplo. Cara, traduz isso para você que vende pijama. Um vendedor de pijamas que atende um hospital. Tá? E aí, o que você tem que saber sobre o hospital? Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia geral aqui. Então, eu quero começar essa série com o meu livro de venda de commodities, tá? Quero recomendar aí que você compre. Uma coisa importante, tá? Essa versão aqui foi o que a gente chama de boneco, né? Que é feito só para eu corrigir erros. Então, tem até uns lugares aqui que estão grifados em marca-texto. Não sei se vai dar para ver, acho que não. Em marca-texto, porque depois eu fui corrigindo e tal. Então, esse aqui é um boneco. Mas na versão final,
quando vocês forem comprar lá, vocês vão ver que aqui no canto tem uma parte azul clara, onde está escrito duas coisas, que quem compra ganha uma sessão de coaching comigo e ganha acesso a um grupo fechado só de leitores desse livro para fazer perguntas, tirar dúvidas e tudo mais, tá? Então, e detalhe interessante, eu não ganho nada, tá? Quando vende esse livrinho aqui. Eu quis fazer ele pelo preço de custo para justamente, motivo número 1, mais pessoas terem acesso a essa informação. Motivo número 2, me conhecerem, óbvio, viram material de divulgação minha, tá? Então, é um livro que eu não ganho nada, tá? Financeiramente falando, mas eu ganho muito quando você compra, porque você passa a me conhecer, a entender melhor e, principalmente, ter informações aí que você pode usar na tua vida, tá? Outra coisa importante é que como eu coloco aqui embaixo, é um guia essencial. Ou seja, não é algo... Eu não quis entrar em profundidade, tá? Apesar de ter muita informação relevante aqui, tá? Mas a ideia é depois eu ir produzindo conteúdos específicos sobre cada parte, tá? Então, por exemplo, quando eu falo aqui sobre spin selling, que é uma metodologia de investigação que eu vou conversar com vocês aqui em algum momento, aqui tem, ó, meia página, depois uma, duas e meia. 3 páginas, então, tá? Tem 3 páginas falando sobre spin. Por quê? Porque é para te explicar o que é o spin, mas quem sabe no futuro eu crie um livro só sobre investigação e aí eu detalhe um pouco mais sobre spin selling, mas eu devo falar aqui no livro, se eu não falar aqui, eu sempre falo nos treinamentos, que é o melhor livro que eu conheço sobre vendas depois desse, é o livro Alcançando a Excelência em Vendas, que é o livro sobre spin selling. Tá? Então aí você pode, entendi, quero saber como faz. Aí vai lá e compra o spin selling. Tá? Compra o livro Alcançando a Excelência em Vendas. Mas o legal é que aqui você vai ter uma trajetória, um passo a passo do que você tem que fazer para vender commodities, tá bom? Então essa é a ideia. A ideia é abordar com vocês aqui, começar abordando sobre esse livro. Obviamente eu não vou ler o livro para vocês. O que eu vou fazer é pegar cada parte e ir detalhando um pouco mais, explicando um pouco mais, né? E o motivo, por exemplo, na introdução, o motivo desse livro ter existido. Então, esse episódio de hoje é um episódio que é a introdução do livro, né? Por que ele foi escrito, o que é commodity, o que é comoditização acelerada, né? Obviamente de uma maneira mais simples, mas mais aprofundada em alguns aspectos, tá? A única questão que eu quero trazer, ou as únicas questões que eu quero trazer aqui ainda da introdução, tá? É que eu digo aqui no livro o seguinte, que se você quer vender, se você quer ter sucesso vendendo, é importante que você entenda que vender é técnica, não é arte. Tem muita gente, você deve ter ouvido isso já, tem muita gente que fala que vendedor nasce vendedor, né? Balela, tá? Balela. Ninguém nasce vendedor. É óbvio que algumas pessoas podem nascer, por exemplo, com talentos que tornam mais fácil para essa pessoa alguns dos passos da venda, né? Vou dar um exemplo. Uma das etapas da venda é a abordagem. É você abordar um desconhecido, né? Principalmente quando você faz venda ativa, não venda reativa, né? Ou seja, venda... Não estou falando de venda de balcão, que alguém vem até o balcão comprar de você. Mas quando você pega a sua pastinha embaixo do braço e vai bater lá na loja das pessoas, numa empresa, para fazer uma venda, então você vai abordar um desconhecido, pelo menos que você nunca viu pessoalmente, e vai ter que convencer essa pessoa que a sua alternativa é a melhor para ele, né? Portanto, é óbvio que uma pessoa que tem carisma como um dos seus talentos dominantes, talvez tenha uma maior facilidade para essa etapa da venda. Agora, não significa que uma pessoa que tem carisma vai ser melhor em tudo em venda. Porque quando vai chegar, por exemplo, lá em superação de objeções, talvez uma pessoa com restauração
lide melhor com isso, né? Que é aquela pessoa que consegue entender o problema e ajudar a encontrar uma solução. E talvez o carisma lá no fechamento, né? Eu talvez já tenha comentado isso naquele episódio que eu fiz com o Marcelo sobre vendas com base em pontos fortes, mas se eu não comentei, vai aqui agora, senão fica aí a repetição para mostrar que é verdade. Grande parte dos meus coaches que são vendedores e que estão tendo dificuldade de vender e que tem carisma como talento dominante, passa pela situação de ter medo ou ter desconforto em incomodar o cliente ligando para ele, por exemplo. Então veja, se eu estou dizendo que o carisma pode ajudar bastante lá na hora de fazer uma abordagem, ele pode, por exemplo, em alguns casos, se ele estiver no porão, atrapalhar num follow-up, por exemplo. Tá? Então, o que eu estou dizendo para você aqui é óbvio que alguns talentos podem impulsionar em algumas coisas, mas venda é técnica. Vender é técnica. Tá? E eu falo isso, e eu sei que muitos que são vendedores e estão ouvindo agora podem estar pensando assim, que nada, balela, isso é conversa de quem quer vender treinamento de vendas. Deixa eu contar uma história para vocês e aí a gente encerra o episódio. Eu dei treinamento recentemente para uma empresa lá em São Paulo, uma multinacional que é a maior empresa no mercado deles no mundo. Tá? E quando eu fui chamado para dar esse treinamento, eles me disseram duas coisas. A primeira é que eles tinham treinamento de venda muitas vezes, sei lá, quase todo mês, online. Eles têm uma plataforma online onde eles têm treinamento de venda e tem um tópico novo quase todo mês. Tá? E a segunda informação foi, a consultoria que estava me contratando para dar esse treinamento, essa consultoria já tinha treinado eles, acho que 3 vezes em vendas. Tinha dado 3 temas já de vendas para eles. Né? E eu ia entrar como 4º tema dentro de vendas. Então, quando eu ouvi aquilo, falei, pô, essa galera deve ser top. Esses vendedores devem ser nível ultra avançados. Então, eu preciso preparar um conteúdo que seja ultra avançado. Afinal de contas, olha o nível que eles estão. Né? E eu sempre faço um alinhamento antes de dar um treinamento. E eu fiz o alinhamento e capturei já algumas coisas que me pareciam não estar sendo tão hiper avançadas assim, mas, para ser honesto, algumas coisas me passaram, até pelo tempo que eu tive para alinhar e etc. Mas enfim, montei o treinamento e fui dar esse treinamento lá em São Paulo. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa básica que eu abordei, para eles, soou como algo extremamente disruptivo. Tá? E aí, o treinamento foi na tarde de uma quinta e na manhã de uma sexta. Tá? Então, isso eu falei na tarde de uma quinta. E aí eu fui pro hotel, fui dormir e tal, e voltei na sexta de manhã para continuar o treinamento. Quando eu cheguei na sala, o gerente dos vendedores estava lá no notebook dele, e eu, brincando, cheguei e falei assim, e aí, tá fazendo uma venda aí? Ele falou, não, eu tô pondo em prática aquilo que você falou ontem. Então veja só, algo simples para mim e para os treinamentos que eu dou, soou como algo tão legal, tão diferente, tão disruptivo, que o gerente, não os vendedores, ou seja, alguém que está acima deles, estava fazendo isso na prática no dia imediatamente após ao dia que ele aprendeu isso no treinamento. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é, por mais que você seja vendedor há 30 anos, 40 anos, sabe uma coisa que eu tenho e que você não tem? Tempo. Eu tenho tempo para ler. Enquanto o vendedor está ganhando dinheiro por vender, eu ganho dinheiro por pegar livros de vendas, ler, entender aquilo, testar e ensinar depois para quem está vendendo. Portanto, mesmo que você tenha 40 anos de venda
Se a gente pegar a média do brasileiro, né, o brasileiro em média lê 1,2 livros, vamos botar 2, tá? O brasileiro lê em média 2 livros por ano. 40 anos, a gente está falando de 80 livros. 80 livros eu li em 3 anos. Tá? Então, se muito, tá? Então, o que acontece? Mesmo aquele cara que costuma ler sobre venda, ele não tem acesso a determinados conteúdos que eu tenho por conta de estar o tempo todo pesquisando e garimpando isso, né? Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho aqui, eu vou salvando artigos para eu ler depois, eu tenho aqui para eu ler quase 700 artigos sobre vendas, né? Obviamente vai demorar para eu ler esses 700 artigos sobre venda, mas eu vou ler. Então, é isso que eu estou dizendo. Mesmo que você seja um vendedor, e mesmo que você seja um vendedor excelente, ainda assim, eu aposto com você que existe uma ou duas coisas que você poderia aprender num processo de coaching ou num treinamento de vendas que pode mudar completamente o teu resultado e que você ou não vai ter acesso ou vai demorar muito para ter acesso, tá? Por isso, é importante que vocês entendam que venda é ciência e não arte. Pode conter arte, pode conter, mas ela é ciência. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Então, para hoje, tarefa para vocês, tá? É vocês pensarem sobre o que você vende. Se você é vendedor, a resposta é óbvia. Mas vai para a camada 2, sai disso. Pega o conceito que eu falei sobre vender é o processo de convencer alguém de que a sua alternativa é a melhor para ele. Reflete um pouco sobre isso e pensa, o que eu vendo? E aí depois, pensa assim, que valores eu posso associar a isso que eu estou vendendo agora? E aí se é um produto, que serviços eu posso associar, que facilidades eu posso associar? Se não é um produto, se não é um serviço, se você está refletindo sobre venda no processo de convencimento, o que você pode fazer para conseguir convencer melhor ainda a outra pessoa de que a tua alternativa é melhor para ela? Tá bom? Então, obrigado por ter ficado comigo aqui nesses 40 e poucos minutos sobre vendas. Quero convidar você a curtir esse episódio, compartilhar ele aí nas suas redes sociais, tá? Deixar seu comentário e principalmente ir lá no Apoia-se, ó, tá aí o QR Code do Apoia-se, e apoiar o podcast, tá? Para que eu não fique tanto tempo de novo sem vir aqui gravar para vocês, tá bom? Então, vai lá, apoia a gente lá. E ó, tem duas coisas, eu sempre falei isso, mas talvez eu não tenha deixado tão claro. Tem duas coisas que motivam um podcaster a continuar produzindo podcast. A primeira é apoiadores, tá? Então, quando você vai lá no Apoia-se, faz seu apoio, isso motiva o Rodrigo a continuar produzindo. Mas tem uma outra coisa que também é importante, sendo você ou não um apoiador, que é o número de ouvintes, o número de seguidores. Tá? Então, se você apoia ou não o TPS, ainda assim, ajuda o TPS a conquistar mais ouvintes, a conquistar mais gente, a mais gente ouvir o que eu estou dizendo aqui. Tá? Se você fizer isso, vai valer tanto quanto o seu apoio. Tá bom? Então, espero que você tenha curtido esse novo estilo, essa nova, até um novo pace, um novo ritmo, o tema. E ó, o podcast vai continuar falando de talentos, tá? Vai continuar tendo temas sobre talentos, mas eventualmente vai surgir aqui um podcast mais focado em vendas e eventualmente dentro dele, como aconteceu hoje, pincelando aqui e ali um pouco sobre talentos, tá bom? Um beijo pra você, a gente se vê no próximo episódio, que espero que seja a semana que vem, nesse podcast que te ajuda a entender o que é venda e não se tornar uma commodity. Beijo e até lá!
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.